coisa. Cara, eu tô muito reflexiva. Hoje, acho que era pra mim gravar hoje o vídeo, sabe? De hábitos, né? Mas eu vou gravar ainda, gente. Mas uma coisa assim que eu percebi, que tipo assim, eu tava muito, tipo assim, muito ansiosa, né? Eu tava tipo, cara, nossa, eu queria tanto ficar rica. Ai, porque eu queria muito tirar meu marido do CLT, que é um sonho que eu tenho. De verdade, gente, eu não quero. Tipo assim, eu sou muito grata por Deus ter abençoado meu marido, que ele trabalha, tipo, que tipo, Deus dá força pra ele trabalhar. Ele é muito responsável. Tipo assim, gente, trabalhador mesmo. Fico assim, impressionada, sabe? Muito orgulhosa. Mas, tipo assim, eu quero, num futuro, que não vai ser um futuro próximo, porque nada é fácil, né? Mas assim, num futuro, eu quero muito tirar ele do CLT. Tipo assim, o que significa isso? Eu quero que ele trabalhe comigo em casa. Porque, tipo assim, ele não reclama. Gente, ele é uma pessoa que ele não reclama, ele é muito grato por tudo. Tanto que eu aprendo muito com ele. Ele é muito grato, ele é muito positivo, ele tem muita fé, tipo assim, sabe? É uma coisa assim de outro mundo. Tipo assim, ele é como se fosse a Poliana, gente. A Poliana das aventuras de Poliana. Davi! Volta aqui, amor! Então, tipo assim, eu aprendo muito, ele me ensina muito, sabe? Até sobre palavrão, gente, que às vezes eu solto os palavrão feio, que atrai coisa ruim. E ele sempre pega no meu pé, e eu sei que é pro meu bem, sabe? E aí, tipo assim, eu quero muito tirar ele do CLT. Eu quero muito, tipo assim, ter o meu próprio negócio, tirar ele do CLT. Porque assim, gente, eu acho muito injusto. Tipo assim, sabe por que eu acho injusto? Porque ele não quer que eu trabalhe pra mim poder aproveitar a infância do Davi. Pra mim poder cuidar dele, ele tem dó de pôr o Davi na creche, porque o Davi é uma criança muito difícil. Então eu também tenho esse medo de ele dar muito trabalho e alguma tia não ter paciência, porque às vezes a gente não tem paciência. Então, tipo assim, ele não quer de jeito nenhum pôr o Davi na creche enquanto ele não estiver falando, e eu também. Só que eu fico assim, né, gente? É difícil, porque, tipo, só ele trabalha. Então, tipo assim, a gente fica, né, tipo, eu sou mãe, tudo, e eu vejo, tipo, eu fico, cara. E eu acho injusto ele não ter esse mesmo tempo que eu tenho com o Davi. Então, tipo assim, chega fim de semana, o Davi fica grudado nele. Porque o Davi já entendeu que o fim de semana é o momento dele ter ali o tempo com o pai dele. Então, tipo assim, é um grude lindo, assim. E eu fico triste, porque, tipo, ele não tem esse tempo, né? E a maioria, isso daí, gente, é a realidade de muitas pessoas e muitas mães, porque não é toda mãe que tem o privilégio igual eu tenho de ficar em casa, porque a maioria dos maridos não deixa. Então, tipo assim, eu sei que eu sou muito privilegiada, sabe? E antes eu não enxergava assim, só que hoje eu já entendo que sim, eu sou privilegiada, porque não é todo marido que aceita a mulher ficar em casa, não é? E ele aceita. E ele me motiva, ele fala, não, amor, eu aguento mais um pouco. Então, tipo assim, não tem do que reclamar, sabe? E tipo assim, o Davi tá me olhando, tá me julgando, né? E aí, tipo assim, eu acho injusto ele não ter essa mesma oportunidade, tipo, ele não ter esse privilégio também. Então, tipo assim, eu tô muito focada, tipo, eu não vou desistir, gente, porque eu sei que eu sou muito capaz de dar a vida que ele me dá, entendeu? Tipo, muito mais, entendeu? Então, tipo assim, essa questão toda me fez enxergar que, literalmente, gente, eu não tenho do que reclamar. E outra coisa que eu tava vendo, que muitas das vezes a gente fica querendo tanta coisa, a gente, ai, porque quando eu tiver isso eu vou fazer assim, ai, porque quando eu tiver aquilo eu vou fazer assim. Só que a gente tem muitas coisas que a gente pode já fazer agora no presente, não precisa ter muito dinheiro pra fazer, sabe? E outra coisa assim muito muito interessante que eu aprendi é que olha para vocês verem que de certa forma eu tava sendo muito ingrata com Deus, porque e com a vida também, né, lógico. Porque muitas vezes eu falava, cara, não era isso que eu pedi, eu queria ter dinheiro, ai, porque eu queria tirar meu marido do CLT, porque eu queria viajar, eu queria conhecer a praia, eu queria conhecer a Disney, eu tenho muitos sonhos, e meu marido também. E aí eu ficava muito nessa de reclamar, de chorar, sabe? Eu falava, Deus, isso não é justo, não sei o quê. Só que, gente, olha como que é. Olha que hipocrisia. Porque há anos atrás era essa vida que eu pedia. Tipo assim, eu nunca pedi pra ser pobre, mas tipo assim, a vida que eu pedi era essa: ser casada com um homem que me deixasse ficar em casa, que sustentasse a casa, que me desse um filho. Meu sonho sempre foi. E meu sonho sempre foi morar nessa casa aqui, que meus pais construíram juntos. Então, tipo assim, eu lembro que quando
sempre, eu lembro que quando eu brincava de boneca nessa casa que eu morava aqui com os meus pais, eu ficava, cara, vai ser tão legal quando eu tiver meu filho, porque eu brincava muito de boneca, então eu falava, vai ser assim. Quando eu tiver meu filho, eu vou morar nessa casa aqui com meu marido. E tipo assim, gente, não tinha nem como isso acontecer, né? Porque na época, os meus pais eram casados. E tipo assim, se eles tivessem continuado casados, eles iam continuar aqui. Então, tipo, era impossível eu morar aqui com meu marido. Só que olha como a lei da atração é. Porque quando eu era criança eu ficava, não, porque eu vou morar nessa casa aqui com meu marido. E eu vou ter meus filhos aqui. E eu vou cuidar dessa casa igual minha mãe cuida, com muito carinho, com muita dedicação. E eu ficava, sabe? E olha como que é. Era uma coisa que eu pedia. E hoje eu tenho isso. Então, tipo assim, hoje eu moro aqui, na casa que, tipo, meus pais construíram juntos. E era a casa que eu brincava. Tipo assim, gente, olha que loucura. Eu pedia isso. E é lógico que na minha brincadeira eu era rica. Na brincadeira que eu brincava com a minha irmã, eu era super rica, a gente era milionário, sabe? Então, tipo assim, lógico que isso não veio igual. Mas eu posso construir isso, sabe? Mas, tipo assim, isso é muito engraçado. E aí eu me toquei disso. Quando eu tava estudando a aula sobre mentalidade, e a menina, né, que ela dá aula, tudo, ela tava explicando sobre isso. Ela fala, gente, você está onde você queria estar. E aí eu falei, cara, é isso, verdade. Porque há anos atrás eu sonhava em morar aqui, construir minha família aqui, sabe? Tipo assim, ter filho. Meu maior sonho era ter filho. E hoje eu tenho esse sonho realizado. Então, tipo assim, gente, vocês percebem que, tipo assim, de certa forma era uma ingratidão eu reclamar? E era. Por quê? Porque eu tô tendo a vida que eu sempre quis. Ser mãe, dona de casa, marido, tipo, que eu sou muito feliz com ele, que lógico que a gente tem brigas normais, mas assim, é um relacionamento que eu sempre pedi pra Deus e tipo assim, eu sempre sonhei em casar com uma pessoa que também quisesse ser pai. E tipo assim, gente, tudo aconteceu, tudo, só faltou a parte do dinheiro. Mas essa parte do dinheiro é o que eu tô fazendo agora. Tipo assim, eu tô batalhando agora pra ter esse dinheiro, sabe? Eu tô estudando pra mudar a nossa vida financeiramente, porque a nossa vida pessoal, gente, tá perfeita. Tipo assim, lógico, assim, perfeita é forte, né? Porque às vezes acontece alguma coisa que deixa a gente triste, acontece algumas coisas que dá algum problema, porque nenhuma vida é perfeita. Mas, tipo assim, comparado, gente, a tudo, todos os relacionamentos que eu já tive, a tudo que eu já vivi, gente, é uma vida perfeita. Eu não tenho do que reclamar, sabe? E eu não tinha essa ideia, tipo, eu não enxergava isso. E hoje eu enxergo, então, tipo assim, é muito louco eu ter percebido que, sim, eu tava sendo muito ingrata com Deus, porque, cara, o maior sonho da minha vida, que era ser mãe, eu não tava enxergando. E, tipo, gente, eu acho compreensível, tá? Eu não tá enxergando isso, porque eu acho que eu tava com uma leve depressão, porque eu tava muito mal, tipo assim, eu não conseguia ver felicidade em nada. Não agora, já tem um tempo já, mas, tipo assim, antes de tudo, antes de eu postar o vídeo do recomeço, tudo, então, tipo assim, eu não tava enxergando, porque eu tava numa maré muito negativa, eu tava mal, eu tava sofrendo, tava mal por dentro mesmo, sabe? E aí depois, tipo assim, que eu saí desse estado, que eu comecei a enxergar, estudar tudo, tipo, como funciona, eu entendi que, mano, eu tô. Eu literalmente realizei o maior sonho da minha vida, que é ser mãe. Tipo assim, Deus me deu isso de presente. Então, eu tava sim sendo ingrata, sabe? E eu enxergar isso é muito louco, porque eu nunca fui uma pessoa. Assim, não nunca, mas assim, eu tive um período muito grande na minha vida, assim, que eu nunca gostei de enxergar os meus erros, de enxergar alguns defeitos meus, porque doía em mim, tipo, cara, realmente eu sou assim, sabe? Doía em mim. Eu acho que isso é com todo mundo fica mal em, tipo, cara, eu errei nisso, mano, não acredito. É normal, é do ser humano, mas assim, então eu tinha muito isso. E, tipo, hoje em dia eu já olho de outro jeito, eu falo, cara, isso daqui eu errei. Isso aqui eu errei. Eu podia ter sido diferente. Mas eu errei, mas eu não fico igual antes também me culpando. Nossa, eu não acredito que eu falei isso. Ai, meu Deus, eu fiz isso. Ai, eu sou um monstro, não faço isso mais. Hoje em dia eu erro, eu falo, não, beleza, eu errei nisso aqui. Se acontecer algo parecido, eu vou fazer de outra forma, entendeu? Eu já não me culpo mais. Graças a Deus, né? Ainda bem. Então, assim, gente, é uma reflexão aqui que eu trouxe pra vocês, porque às vezes você tá aí reclamando da vida que você tem, só que é a vida que você queria anos atrás. E você tá reclamando por quê? Se era isso que você desejava, entendeu? Então, tipo assim, igual, por exemplo, eu tenho muita vontade de ajudar muitas mulheres que passam pelo mesmo que eu. De ter autoestima baixa depois de ser mãe, que
que é muito algo, ou tem um sonho muito grande, mas não consegue agora por conta da maternidade ou porque não acredita no seu potencial. E eu achava que eu precisava ser muito famosa pra fazer isso, e não. Tipo assim, eu posso começar pela minha amiga, que eu tenho a minha amiga, tipo, eu posso motivar ela, eu posso, tipo, lógico que tem aquilo também. Não adianta eu querer ajudar a pessoa que não quer ser ajudada, porque não adianta, tipo, eu chegar, vamos supor, na minha amiga, eu chegar nela e falar, ó, amiga, eu tenho uma oportunidade de emprego pra você muito legal que vai fazer você ganhar dinheiro. Mas se não é o que ela quer, se não é a prioridade dela mudar de vida, eu não adianta eu falar, não adianta eu dar meu apoio. A pessoa tem que querer ser ajudada, a pessoa tem que ter aquela coisa, não, eu realmente preciso mudar de vida, eu quero viajar o mundo, eu quero dar uma vida boa pro meu marido, pros meus filhos, eu quero dar uma vida boa pra mim também, porque eu mereço. A pessoa tem que querer. Então, tipo assim, não adianta a gente tentar também ficar ajudando pessoas que não querem ser ajudadas. Ficar ali insistindo, aí a pessoa, vamos supor, você dá uma solução, a pessoa, ai, amiga, ou tipo, ai, Sá, mas não dá. Entendeu? Tipo, não tô dando direto pra ninguém, não, gente. Eu tô dando um exemplo, porque é uma coisa assim que eu aprendi ontem numa aula de ontem, que eu achei, cara, faz todo sentido. Eu era muito assim. Tinha pessoas que queriam me ajudar e eu sempre colocava defeito. Então, tipo assim, igual nessa profissão que eu tô trabalhando agora. É tipo assim, é um trabalho a longo prazo, por quê? Porque ele não dá dinheiro agora. Tipo assim, você só começa a receber depois de assim, nossa, é uma coisa assim que, tipo assim, eu nem sei quando, entendeu? Vai ser no momento certo, a hora que tiver tudo acontecendo, vai acontecer, entendeu? É assim, tipo, é no tempo que Deus me falar, a hora que Deus olhar e falar, não, ela tá pronta pra começar a receber, é isso, entendeu? Então, tipo assim, é muito louco. Então, tipo assim, eu tive muito isso de pessoas querendo me trazer pra esse trabalho que eu tô, só que eu colocava defeito, eu falava assim, não, mas eu não sei se eu consigo, ai, as pessoas nunca confiaram em mim. Tipo assim, eu colocava defeito, mas por quê? Porque não era uma coisa que eu tava querendo, não era minha prioridade, entendeu? Eu não enxergava que, tipo, mano, realmente, isso aqui vai mudar minha vida, isso aqui vai me ajudar, isso aqui vai fazer isso aqui eu vou poder pagar uma escola pro Davi, isso aqui eu vou poder tirar meu marido do céu. Eu não tinha isso. Então, quando a pessoa não quer ser ajudada, ela fica colocando, reclamando, só reclamando e colocando defeito em tudo, não adianta se ajudar, porque a pessoa não quer ajuda, entendeu? Então, tipo assim, eu percebi isso. E agora eu tô ajudando as pessoas, né? As pessoas com o meu Instagram novo. E assim, tipo, eu nem tenho seguidores direito, gente. Eu tenho 8 seguidores. 8 seguidoras. E, tipo assim, o meu público é feminino, é mulher, porque minha persona, gente, a minha audiência que eu quero ajudar são mulheres. Então, tipo assim, eu tô ajudando elas com os conhecimentos que eu tô adquirindo, sabe? E, tipo assim, eu percebi isso que realmente, tipo, eu não preciso ser famosa. Eu não preciso ter milhares de seguidores pra ajudar. Eu ajudar, gente, uma pessoa só, tipo, já fazer ela ter uma certa. Cara, realmente isso aqui faz sentido. Cara, se eu fizer isso aqui realmente, eu vou ter esse resultado. Tipo assim, só de eu fazer isso, de eu conseguir ajudar uma pessoa, gente, já é tipo assim, cara, é isso. Entendeu? Essa é a minha missão, tipo assim, esse é meu propósito. Então, tipo assim, eu não reclamo mais. Eu não reclamo. Antes eu ficava preocupada, falava, nossa, mas quando eu tiver dinheiro, eu vou ajudar essa pessoa. Ah, eu vou dar um dinheiro pro mendigo. Ah, eu vou ajudar tal ONG. Não, eu posso fazer as coisas com o que eu tenho. E outra coisa, assim, essa questão que eu sempre quis muito ajudar crianças que moram na rua, principalmente depois que o Davi nasceu, eu senti, eu percebi que eu fiquei com um negócio mais de empatia por crianças. Eu acho que isso é com toda mãe. Quer dizer, algumas, né? Mas, tipo assim, igual, gente, de verdade, eu sou uma pessoa muito empática. Eu sinto. E ultimamente, depois que eu aprendi muito sobre mentalidade, tipo assim, gente, depois que eu aprendi muito. Depois eu aprendi, não, tô aprendendo ainda. Mas assim, depois de eu ter enxergado muitas coisas, ter aprendido muita coisa com essa questão de mentalidade, de estar enxergando de outra forma a vida, os problemas e tudo, e as vitórias também, tipo assim, eu percebi que hoje em dia eu tô me colocando tanto no lugar das pessoas que isso tá até me fazendo mal, de certa forma, porque eu não tô conseguindo saber medir. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Às vezes eu levo o Davi, né? Às vezes não, né? Eu tenho que levar o Davi sempre na pediatra. E vamos supor, é que não tem acontecido muito. Aconteceu acho que umas 2 vezes só. E nessas 2 vezes eu levei o Davi, tipo assim, tinha uma mãe lá com uma menininha. E, gente, que dó. A menininha, tipo assim, com o narizinho escorrendo, e tipo, a mãe, sabe, nem aí. E eu fiquei, cara, eu fiquei com vontade de adotar aquela menina. E aí eu fiquei, tipo, imagina. É muito louco, porque quando eu vejo uma criança sofrendo,
É como se fosse o Davi. Gente, é muito louco. Tipo assim, eu acho que só quem são mãe e pai consegue entender. Quando a gente vê uma pessoa sofrendo, tipo assim, da idade da sua filha, do seu filho, você sente como se fosse o seu. Aí é muito louco. Então, tipo assim, igual quando acontece algum caso de alguma criança que é assassinada pelos pais, ou pelos padrastos, ou pela madrasta, igual aquele caso da Isabela Nardoni que apareceu pra mim do nada. Tipo assim, eu fiquei tipo assim, cara, deu vontade de chorar, gente, porque parecia que era com o Davi. Então, tipo assim, isso é muito louco. Tipo assim, eu não tinha isso. Tipo, não foi tipo, Davi nasceu, eu comecei isso. Não, foi agora, tipo assim, recentemente que começou a doer muito em mim, sabe? Tipo assim, deu, cara, tipo, falar, nossa, meu Deus, poderia ser o Davi ali, sabe? Ai, gente, que horror. Tá repreendido. Mas vocês entendem o que eu quero dizer? Tipo assim, a empatia meio que aumenta depois que a gente vira mãe, sabe? E principalmente depois disso, depois que a gente começa a aprender sobre lei da atração, sobre mentalidade, sobre comportamento humano, gente, a gente consegue compreender tantas coisas, a gente fala, como assim essa pessoa conseguiu fazer? Gente, é umas loucura, viu? Então, assim, é muito louco. Gente, eu tô aprendendo muita coisa. Eu tô. E, tipo assim, é muito louco, porque, tipo assim, gente, de verdade, deixa eu falar um negócio pra vocês. Tem vezes, tipo assim, que eu tô muito negativo, porque, gente, como eu disse, eu, tipo, desde criança eu sempre fui. Não, mentira, na minha infância eu era muito positiva. Na minha infância eu tinha uma fé, eu conversava com Deus todo dia. Tanto que é isso que eu quero falar no vídeo dos hábitos, que é um hábito que tá muito difícil eu manter, viu? Que é esse hábito de conversar com Deus todo dia. Porque é uma coisa que eu desprendi. Depois que eu virei adolescente, eu parei de ter esse hábito de falar com Deus todos os dias. Quando eu era criança, gente, eu lembro que eu ia pro fundo da casa, a minha mãe cozinhando, meu pai fazendo os rap dele, e eu ficava conversando com Deus. Ai, Deus, me deixa ficar rica. Eu lembro. Gente, criança é inocente, criança só sabe pedir, né? E eu lembro que eu também agradecia, porque eu era muito inocente, gente, quando era criança. Eu tenho saudade, sabe, do meu lado infantil, de quando eu era criança. Porque eu lembro das coisas que eu falava pra Deus, eu falava, gente, que burra, né? Tipo, uma das coisas que eu falava pra Deus era, Deus, perdoa o diabo, Deus, perdoa ele. Aí eu lembro que eu chegava no diabo, pede perdão pra Deus, mano, você foi mó besta. Não falava assim, com essa linguajar, né? Lógico, eu falava como uma criança. E eu lembro que eu falava, diabo. Eu lembro que tinha vezes que eu cantava, né? Porque quando eu era criança eu tinha esse negócio de querer ser cantora, a gente ficava, diabo, perdoa Deus não, diabo, pede perdão pra Deus. Deus é tão bom, você era do lado direito dele, você ficava lá perto dele. Perdoa ele. Vocês têm que ser amigos. Gente, é sério, gente, eu fazia isso. Mas eu acho que isso toda criança já fez, viu, gente? Porque eu vi muito relato no TikTok de muitas pessoas que faziam isso. Que pedia pra Deus perdoar o diabo e o diabo que devia pedir perdão pra Deus. Então, assim, não é só eu, tá? E aí eu fazia isso, gente, tipo, todo dia. Todo dia, gente, tipo. Ai, meu Deus do céu, eu não sei o que eu pensava. Não sei se eu pensava que eu era preferida de Deus, gente. Eu acho que eu pensava isso, tá? Eu não lembro se eu pensava alguma coisa assim. Mas eu lembro que, nossa, eu achava que eu falando isso, nossa, o diabo ia pedir perdão. Gente, de verdade, eu acreditava nisso. Então, vocês estão entendendo que, tipo assim, muitas coisas de quando a gente é criança, a gente tinha que trazer pra vida de agora, mesmo porque tem um negócio na Bíblia. Eu não vou saber se tá certinho aqui. Mas é outra coisa que eu tô aprendendo também sobre muitas passagens da Bíblia que faz todo sentido. E outra coisa assim, muito legal é que, tipo assim, tem uma passagem na Bíblia que fala que a gente tem que ter o coração das crianças, porque as crianças vão reinar. É alguma coisa assim, gente. As crianças vão pro céu. Porque elas são puras. E a gente tinha que ter, a gente tinha que trazer essa pureza, né? Só que lógico, né? Que a gente cresce, a gente aprende muitas coisas, a gente passa por muitas provações e a gente acaba que a gente cria maturidade, a gente não fica mais tão ingênuo, ainda bem também, né? Porque se a gente ficasse muito ingênuo também, a gente ia cair em golpe, essas coisas. Mas a gente tinha que ter um lado puro da criança, sabe? A gente tinha que ter esse lado ainda. Mas é aquilo, igual eu tô tentando resgatar muitas coisas assim que eu era criança, que tipo assim, hoje eu percebo que, mano, foi graças a essas coisas de mim criança que eu tenho muitas coisas hoje. Então, tipo assim, tem muitas coisas que a gente tem que analisar, sabe? Que a gente tem que olhar pelo lado de criança e a gente falar, cara, que eu pensava? Pensava disso aqui, isso aqui acabou acontecendo, acho que eu tenho que voltar, tipo assim, sabe? Igual essa questão, gente, de brincar. Tipo assim, quando a gente é criança, a gente brinca e a gente é várias coisas, né? Eu lembro, igual eu sempre falei pra vocês, eu brincava que eu era mãe, que eu tinha. Como que é? Que eu era mãe, eu tinha. Na minha brincadeira de criança, eu tinha uma filha menina. Mas assim, quando eu era criança, gente, eu queria ter uma filha menina.
Só que depois que eu cresci, eu nunca liguei, não ligo, tipo assim, nunca liguei, de verdade. Tanto que eu acho que Davi, gente, de verdade, eu acho que eu sou perfeita como mãe de menino, de verdade. Mas, tipo, se no futuro eu tiver uma menina, ok também, eu vou ser uma mãe perfeita também. Mentira, não deixa ninguém é perfeita. Mas eu vou ser uma ótima mãe também, porque a minha busca também, gente, por estar melhorando, por evolução, não é tanto por causa de mim não tá, é mais pra Davi. Porque eu quero dar uma outra criação pra ele, eu quero dar uma criação positiva, onde ele vai crescer, ele vai falar, cara, eu sou foda, olha, eu consegui tudo que eu quero, entendeu? Meu filho, gente, de verdade, ele vai conseguir tudo que ele quiser, eu juro pra vocês. Quando eu tiver velha, ele já tiver casado com os filhos dele e tiver realizado todos os sonhos dele, eu vou chegar assim pra vocês falarem, aí, gente, ó, falei pra vocês. Vou gravar ele com a mulher dele e falar aí, ó, casou com a mulher que ele queria, tá na profissão que ele queria. Meu filho é máximo, entendeu? Ai, gente do céu, eu sou muito louca. Mas é sério, gente, eu já imagino ele casado. Ai, gente, a mulher dele vai ser linda. Ele vai ser lindo, os filhos vão ser lindos. E não só por fora, tá, gente? Eu tô falando lindos em todos os sentidos, até por dentro e por fora, tá? Hoje em dia eu nem ligo mais, então, nem fico mais falando da aparência só. Por dentro também, gente, que eu entendi que por dentro realmente vale muito. Daí é papinho furado, mas é a verdade. Porque, tipo assim, o que adianta, por exemplo, procurar uma pessoa bonita que por dentro é podre? Realmente, gente. A aparência não é importante. Mesmo porque se fosse, gente, eu nem estaria com meu marido. Ai, gente, que besta. Tem coisas que eu nunca vou mudar, gente. Essa questão de ficar brincando, de ficar zoando as pessoas, eu nunca vou mudar isso, gente, porque é muito legal. É muito legal você assim, neném, olha lá. Olha, oi, gente, a minha mãe é louca. Ai, que carinho. Ah, amor de Deus, beijo aí, beijo. Isso. Ai, gente, ó, esse vídeo aqui vai ser reflexão. Não, gente, mas é sério. Eu vou terminar já o vídeo, porque senão vai ficar muito longo, né? E eu vou dividir ele em duas partes mesmo. Porque como ele ficou longo, não tem condições de vocês assistirem, né? Não tem como. Então, assim, essa aqui já é a segunda parte, né? Enfim. Então, assim, gente, esse vídeo era pra ser, tipo, uma rotina, meio vlog, mas acabou sendo muitas coisas que eu aprendi, que, tipo, eu ia fazer em outro vídeo, mas eu acabei trazendo nesse. Mas, assim, gente, perfeito, porque eu precisava falar, sabe? É lógico que agora só falta fazer o vídeo. Agora eu vou dar tchau pra vocês aqui, vou fazer minhas coisas aqui que falta pra mim fazer. Que depois eu vou ter que editar esse vídeo, né? E postar esse vídeo também. E é isso, tá, gente? Eu prometo pra vocês, eu vou ver se eu consigo gravar essa semana o vídeo sobre os hábitos. Se eu não conseguir, gente, vai dar certo, tá? Em algum momento, o momento certo eu vou gravar. O momento certo de eu gravar esse vídeo foi hoje, ó. Então, o momento certo de eu gravar o vídeo de hábitos vai vir. Vai ficar um vídeo muito legal. Eu vou trazer pra vocês. E eu vou dar algumas dicas também pra vocês conseguirem também, né? Pra quem quer conseguir, né? Pra quem quer mudar hábitos. Agora, se você é uma pessoa que, tipo, não tem, tipo, ah, meu hábito está ótimo, não quero mudar nada, não. Então, beleza, tipo assim, isso aqui é pra quem quer, né? E é isso. Agora eu vou, gente, fazer minhas coisas e depois nós conversa, gente. Depois nós conversa mais. Um beijo pra vocês, gente, e até o próximo vídeo.